Boa noite, irmãos. Um pregador tem algumas alegrias na vida. Especialmente uma delas é quando você não precisa ter que baixar o pedestal depois de alguém falar. Normalmente são pessoas mais altas que vêm apresentar e você tem que baixar muito, tem aquele período de humilhação, né? Como é bom quando a gente pode falar agora na mesma altura. Na verdade, vai ter que abaixar um pouquinho mais, mas é pouca coisa, né? Então, bom demais. Uma alegria estar aqui com os irmãos. Essa igreja é sempre muito acolhedora, né? Os irmãos são sempre muito queridos e eu louvo a Deus pela recepção de vocês e agradeço pela oportunidade de compartilhar com vocês e meditar com vocês aquilo que o Senhor tem trazido a nós na sua palavra. Por isso eu quero convidá-lo a abrir a palavra do Senhor na carta de Tiago, para nós lermos no capítulo 5, do versículo 7 até o versículo 11. Tiago 5, de 7 a 11. A palavra do Senhor diz assim: Portanto, irmãos, sejam pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra, até receber as primeiras e as últimas chuvas. Sejam também vocês pacientes e fortaleçam o seu coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não se queixem uns dos outros, para que vocês não sejam julgados. Eis que o juiz está às portas. Irmãos, tomem como exemplo de sofrimento e de paciência os profetas que falaram em nome do Senhor. Eis que consideramos felizes os que foram perseverantes. Vocês ouviram a respeito da paciência de Jó e sabem como o Senhor fez com que tudo acabasse bem, porque o Senhor é cheio de misericórdia e compaixão. Essa é a palavra do Senhor. Vamos orar? Ó Deus bendito, te agradecemos por podermos começar mais uma semana na Tua presença e diante da Tua palavra para ouvir a Tua voz e ser alimentados e direcionados pelo Senhor. Te agradecemos, ó Pai, porque sabemos que o Senhor se faz presente no meio do Teu povo e agora suplicamos que pela Sua misericórdia o Senhor se agrade em falar ao nosso coração. Ajuda-nos, trata-nos e direciona a nossa vida para que sigamos pastoreados pelo Senhor, em nome de Jesus. Amém. Existem algumas perguntas e expressões difíceis que nós fazemos ao longo da vida. E certamente dentre essas, uma das mais difíceis é: até quando? Possivelmente todos nós aqui, em algum momento da vida, já tenhamos expressado esse tipo de frase. Talvez em coisas menores, do tipo: até quando o meu time vai ficar nessa condição? Até quando o VAR vai ajudar o Palmeiras? Eu sou palmeirense, tá? Em vez de dar o que é justo para o esporte. Mas a coisa se estende por situações maiores e mais difíceis, não é? Até quando eu vou ter que lidar com esse tipo de doença? Que eu nem sei muito bem o que é e nem sei muito bem como é que se trata. Até quando eu vou ter que caminhar em um casamento que aparentemente não progride? Repetindo os mesmos desafios e as mesmas falhas? Até quando eu vou ter que trabalhar em um lugar que traz muitos desafios, não só a minha consciência, a minha fé, mas até mesmo desafios ao relacionamento com a minha família, em termos de tempo e cobranças que eu tenho de encontrar?
Até quando eu vou ter que viver debaixo desse desânimo e depressão, ou debaixo dessa ansiedade e tensão constante? Até quando? Até quando? Até quando? E a pergunta até quando se torna mais dolorosa porque ela revela que eu e você somos vulneráveis e incapazes de controlar a realidade, de controlar a nossa vida. Ela revela as nossas limitações, revela que nós somos criatura e não criador. E que assim eu e você não temos o domínio sobre algumas das coisas mais básicas da nossa existência. Até quando é a revelação de nossas limitações e impotências. É a revelação da nossa dependência de algo ou de alguém além de nós. Até quando é ser confrontados com a realidade de que eu e você não podemos fazer muita coisa além de esperar. Esperar não é fácil. Todo marido sabe que esperar não é fácil. Você vai para o shopping com a sua esposa e de repente ela entra na Renner. E você já sabe do que eu estou falando, né? Você é relegado àquele cantinho do castigo, em que está lá um conjunto de maridos zapeando no celular ou conversando sobre futebol, tentando passar o tempo de alguma forma, enquanto a sua esposa está resolvendo as coisas dela no shopping. Bom, mas algumas esposas também sabem o que é esperar um marido. Elas avisaram que a lâmpada do banheiro queimou, e já faz 3 semanas. E o marido disse: "Você não precisa ficar me lembrando a cada 3 semanas. Um dia eu vou trocar, eu não disse que vou trocar." Esperar é difícil. Não só nessas situações cômicas, mas especialmente naquelas mais desafiadoras. Você faz a prova do vestibular, do Enem, e passam-se aquelas semanas intermináveis até você receber o resultado. Ou até mesmo quando o resultado está sendo pronunciado, seja na rádio, você está lendo lá no site ou no jornal, aqueles segundos de espera até você encontrar o seu nome são segundos terríveis. Você faz um exame e uma biópsia de um nódulo que apareceu no seu corpo, e aquelas semanas entre o exame e o resultado da biópsia são semanas de angústia e de tensão. Esperar é difícil, ter paciência é um desafio. Ninguém gosta de esperar, especialmente na nossa época, em que aparentemente tudo é automático, tudo é imediato, tudo é rápido. Mas e se esperar, e se ter paciência for exatamente aquilo que eu e você precisamos no meio das situações mais difíceis da nossa caminhada? Bom, pelo menos essa é a proposta de Tiago para mim e para você. Lembra que Tiago está escrevendo para uma igreja que está passando por sofrimentos. Se você voltar lá para o início da carta, capítulo 1, dos versículos 2 a 4, você vai observar como Tiago fala àqueles irmãos. Ele diz assim: "Meus irmãos", veja, esse é o início da carta, então ele já está abrindo a conversa, tocando uma questão premente, uma questão urgente ali no meio daquela igreja. Capítulo 1, de 2 a 4, ele diz: "Irmãos, tenham por motivo de grande alegria o fato de passarem por várias provações, sabendo que a provação da fé que vocês têm produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que vocês sejam perfeitos e íntegros, sem que lhes falte nada." Então, os britânicos têm uma técnica, vamos chamar assim, para você entender bem um assunto de uma carta na Escritura. E eles chamam de top and tail, né? Você olha o início e o fim. Você quer entender qual é o assunto de uma carta bíblica?
olha qual é o assunto que começa e qual é o assunto que termina, e provavelmente você vai perceber um tema central que perpassa aquela carta. Bom, Tiago está fazendo algo assim. Ele começa falando sobre provação, sofrimento e paciência, e ele termina a carta falando sobre sofrimento, provação e paciência. Essa igreja passa por dificuldades diversas, há lutas constantes, existem tensões de diversos níveis, e essas provações são provações profundamente desafiadoras para a vida daqueles irmãos. Agora, Tiago começou falando sobre isso, agora ele está chegando ao fim da sua carta. Ao longo da carta ele trabalhou diversos aspectos, talvez você lembre, ele falou sobre o controle da língua, ele falou sobre aprender a desenvolver a sabedoria no meio dessas provações. Ele falou sobre um contexto e uma tensão no meio da igreja em que ricos e pobres eram tratados de formas diferentes. E agora, no fim da carta, ele retoma esse tema central para lembrar e reencorajar esses irmãos a entender uma perspectiva e uma postura mais saudável para lidar no meio das suas tensões. E enquanto ele vai dando essas recomendações finais, ele quer encorajar essa igreja a cultivar pelo menos 3 posturas fundamentais: uma postura de confiança, uma postura de paciência e uma postura de oração. Você vê tudo isso ao longo desse capítulo 5. O nosso foco aqui vai estar nessa ênfase que Tiago dá na paciência. E basicamente o resumo do ensino de Tiago no texto em que nós lemos aqui, é que eu e você precisamos aprender a cultivar a paciência no meio da tribulação, porque o Senhor está tratando o nosso coração e porque nós temos ótimas notícias no meio disso tudo. Como assim? A gente pode desenvolver isso em pelo menos 3 aspectos. Nós precisamos crescer em paciência, cultivar a paciência, porque a vinda do Senhor está próxima, porque os profetas são a nossa referência, são o nosso modelo, e porque o nosso fim é garantido pelo caráter de Deus. Nós precisamos cultivar a paciência, porque a vinda do Senhor não tarda, está próxima. Porque os profetas são a nossa referência, o nosso modelo de caminhada. E porque o nosso fim é garantido pelo caráter de Deus. Então, talvez você já tenha se identificado até aqui com alguns desses exemplos. Talvez você seja uma dessas pessoas lutando com algum tipo de doença agora. Talvez você esteja no meio de uma crise relacional, seu casamento, ou com seus pais, ou com seus filhos. Talvez você esteja no meio de uma crise profissional. Talvez você esteja sendo perseguido por causa da sua fé entre os seus amigos ou vizinhos. Todos nós experimentamos lutas e provações. Todos nós precisamos ouvir o conselho de Tiago. Nós precisamos cultivar a paciência. E, primeiramente, precisamos cultivar a paciência porque o Senhor não tarda. A vinda do Senhor é próxima. Olha o que Tiago diz. Sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra, até receber as primeiras e as últimas chuvas. Sede vós também pacientes e fortalecei o vosso coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não vos queixeis uns dos outros, para não serdes julgados. Eis que o juiz está às portas. A ênfase de Tiago nessa primeira exortação, nesse primeiro encorajamento a esses irmãos, é o fato de que o Senhor vem em breve. Eu e você devemos cultivar a paciência no meio das nossas lutas, contemplando a vinda do Senhor e a eternidade que nos aguarda. Ele desenvolve isso dando alguns exemplos. Primeiramente, ele fala para a gente sobre o lavrador. E ele diz assim: eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra, até receber as primeiras e as últimas chuvas. E eu não sei vocês, né, mas eu cresci em São Luís e cresci num ambiente urbano.
Então, agora eu estou na cidade de Barretos, eu estou mais próximo de algumas pessoas com um contexto mais rural. Mas eu tinha zero noção, né, dessas coisas da vida mais bucólica e da vida do campo. E Tiago usa bastante imagens assim. A imagem você tem um lavrador. E o exercício do lavrador é um exercício de fé e um exercício de paciência. Porque ele tem uma responsabilidade a fazer. Ele tem que pegar a terra, ele tem que trabalhar a terra e ele tem que plantar as sementes. E depois disso, ele tem que esperar. Claro, naquela época a gente não tinha grandes técnicas agrícolas, né, como as que nós temos hoje. Grandes equipamentos para que a irrigação fosse desenvolvida de uma forma específica. Naquela época, basicamente, o trabalho de um lavrador era de preparar o melhor possível a sua terra, lançar a semente e esperar. Hoje nós temos técnicas avançadas, mas ainda assim, o trabalho de um lavrador é um trabalho de fé. Ninguém sabe quando é que pragas vão aparecer, gafanhotos aparecerão, quando é que uma seca não programada de repente vai aparecer, ou mesmo uma enchente vai destruir a lavoura. O lavrador tem que semear e esperar. E ele vai esperar até receber as primeiras e as últimas chuvas. E nesse momento de espera, que para ele pode ser agoniante, porque ele pode ficar se perguntando: o que será que vai acontecer? Será que nesse ano chove? Será que vai fazer seca igual ao ano passado? Será que vai vir uma chuva de gafanhotos? Enquanto ele pode ser consumido por uma série de perguntas, questionamentos e angústias, a melhor coisa que ele pode fazer é simplesmente olhar para o seu trabalho, olhar para o Senhor da seara e esperar. As chuvas vêm no tempo certo e o fruto da semeadura chega. Enquanto esse fruto não nasce, enquanto os primeiros frutos não aparecem, o senso de angústia, a tensão de não saber exatamente o que vai acontecer, a agonia de não ter o controle absoluto sobre como é que eu vou fazer a produção acontecer, nos coloca em uma posição muito desafiadora. Mas quem não tem controle, precisa aprender a esperar. Quem é criatura e não criador, precisa aprender a esperar. É nessa base que Tiago segue para dizer: sejam vocês também pacientes. Assim como o lavrador tem que ser paciente, sejam vocês também pacientes. O fruto vai chegar. Fortaleçam o vosso coração. A ideia aqui é de você efetivamente renovar no seu coração e pregar ao seu próprio coração para que você se encoraje à espera. É curioso, não é? No meio das nossas crises de ansiedade, nós costumamos enviar mensagens ao nosso coração de maior tensão e angústia. Você teve uma crise, uma briga horrível com a sua esposa. E naqueles momentos, ou talvez aqueles dias, não deveria ser dias, né? Você deveria tratar antes, mas às vezes demora. A tensão crescente no seu coração faz com que você alimente uma série de pensamentos inadequados. E em vez de fortalecer o coração para dizer: eu vou buscar o Senhor, eu vou buscar a minha esposa, nós vamos tratar as coisas e caminhar de uma forma saudável para a glória do Senhor, muitas vezes é o oposto. Se alimenta no coração e diz: esse casamento não vai dar certo, a gente não vai conseguir caminhar, a gente não dura muito tempo, ela vai me abandonar, e coisas assim. Você espera aquela aprovação na prova ou no concurso, e enquanto a resposta não sai, em vez de você falar a sua própria alma e o seu coração, dizendo: espera no Senhor, você diz: está demorando muito, isso é um mau sinal, acho que eu não vou conseguir, eu não fui tão bem assim.
fulano saiu mais cedo do que eu, parecia mais tranquilo. E você começa a alimentar o seu coração com coisas que o deixam mais abatido e ansioso, mais preocupado e tenso, mais angustiado e desanimado. Tiago nos diz: fortalecei o coração. Mas por que nós devemos fortalecer o coração? A razão fundamental é: a vinda do Senhor está próxima. A vinda do Senhor está próxima. Nenhuma angústia, nenhuma dor, nenhum problema, nenhuma doença, nenhuma crise é tão intensa, é tão pesada, é tão dolorosa, é tão difícil, que não possa ser dissipada, minorada e tratada com a contemplação da vinda do grandioso Rei Jesus. Talvez alguns de vocês agora mesmo estejam olhando para a nossa nação e experimentando um tipo de crise semelhante. Talvez vocês gostem de café, né? E está começando a ficar difícil. Mas tudo bem, tem o ovo. Mas agora está difícil o ovo também. E aí, de repente, algumas pessoas começam a crescer na ansiedade e dizer: para onde é que esse país vai? Será que a gente vai quebrar de fato? Será que a gente não vai ter condição? Será que no fim das contas as coisas vão acabar, o estoque vai acabar? Será que a gente vai virar uma Venezuela? Veja, há lugar para a discussão de algumas dessas questões. Há lugar para a discussão de quais são as melhores políticas econômicas, quais são as melhores formas de lidar com as coisas. Mas, por vezes, a gente não está pensando sobre essas coisas com clareza. A gente está só sendo guiado pelos nossos medos e ansiedades. E isso nos deixa irritados e ansiosos, de forma que até mesmo nós tratamos os nossos irmãos como se não fossem irmãos, porque temos perspectivas diferentes quanto a certos assuntos. Mas e se, em vez de você ser guiado por uma visão apocalíptica quanto ao nosso país, você fosse lembrado da eternidade e fosse lembrado de que a vinda do Senhor não tarda? E se você fosse lembrado de que toda injustiça nesse mundo será efetivamente vencida, de que todo mal causado será revertido, de que tudo aquilo que é sequela do pecado será destruído, e de que todas as coisas serão tornadas novas pela ação do Senhor? Isso não enche seu coração de esperança? Isso não resgata alegria para a sua vida? Isso não dá para você uma nova perspectiva quanto aos problemas do presente? Em minha igreja local, nós estamos estudando Cartas de um Diabo ao Seu Aprendiz, na escola dominical. Essa é uma obra muito interessante do C.S. Lewis, em que ele usa a sua licença poética para construir um texto que funciona como cartas de um demônio mais velho, discipulando um demônio mais novo, e dando para ele as estratégias para afastar o seu paciente, um cristão, da vida com Deus. Então ali você tem as táticas usadas pelo inimigo para nos afastar do Senhor. E lá na carta de número 15, C.S. Lewis nos ajuda a pensar sobre a nossa relação com o tempo. E uma das coisas que o demônio mais velho lá fala para o demônio mais novo é: nós queremos que o nosso paciente esteja sempre preocupado com o futuro, mas nunca pensando na eternidade. Nós queremos que ele não esteja vivendo o presente, mas que ele esteja preocupado com o futuro e que ele nunca pense sobre a eternidade. É exatamente isso. A angústia do nosso coração se dá no fato de que nós não conseguimos viver um dia de cada vez, dependendo da graça do Senhor no momento presente. E nem voltamos os nossos olhos para a eternidade, a vinda do nosso Salvador,
a conclusão do seu plano e da restauração de todas as coisas. Nós tentamos habitar esse momento imaginário, que é o amanhã, ou depois de amanhã, ou daqui a 10 anos, mas nunca à luz da obra completa do nosso Redentor. Nós tentamos habitar um tempo que não nos pertence, e por isso a angústia cria um peso dobrado sobre o nosso coração, sobre os nossos ombros. Será que o meu filho vai crescer como um homem que teme o Senhor? Em vez de você fazer o seu culto doméstico todos os dias, você fica travado apenas na reflexão quanto ao que poderá acontecer amanhã. Será que eu vou ser destruído por essa doença? Em vez de você descansar no fato de que quando o Senhor vier, nenhuma doença mais existirá, você é dominado pelo medo e preocupação quanto ao dia de amanhã. A vinda do Senhor está próxima. Para uma igreja que era perseguida pela sua fé, a certeza da vinda do Senhor era a garantia de que essa igreja tinha segurança. Ainda que líderes políticos pudessem tomar esses cristãos e até mesmo tirar a sua vida, o Redentor viria, o juiz de toda a terra virá, o Salvador do mundo, o garantidor do nosso futuro, da nossa eternidade, o juiz de toda a terra se manifestará, aquele que tem poder sobre crises, doenças, mercados, nações, reis, poderes, autoridades, juízes, principados, potestades, o Senhor de toda a terra virá. Por isso eu e você podemos esperar. A nossa espera não é em vão. Ele vem. Ele vem. É curioso pensar, antigamente as nossas canções, o nosso cancioneiro evangélico envolvia várias canções conectadas à eternidade. Nós falávamos sobre a nossa morte e falávamos sobre a vinda do Senhor. Antigamente nós cantávamos Maranata, nós cantávamos Céu, lindo céu, nós cantávamos e quando enfim chegar a hora em que a morte encontrarei, sem medo então terei vitória, porque eu verei na glória o Rei. Mas curiosamente, de acordo com o espírito da época, as nossas canções também foram transformadas. E agora, em vez de pensar sobre a eternidade e a vinda do nosso Salvador, nós queremos que o mar se abra diante de nós para nós experimentarmos a nossa melhor vida agora. Nós queremos a restituição das coisas que nos foram tomadas. Nós estamos preocupados com o futuro, sem pensar na eternidade. A tática de Satanás tem produzido efeito sobre nós. Por isso, Tiago diz: sejam pacientes. Vocês estão padecendo no meio da tribulação, mas sejam pacientes, porque a vinda do Senhor não tarda. Aliás, ele segue dizendo: não vos queixeis uns dos outros, para não serem julgados. Eis que o juiz está às portas. Tiago diz: não percam o foco, brigando entre vocês. Eu sei que a tribulação, que a dificuldade, que as tensões e pressões do dia a dia, por vezes, nos colocam em posições de muita sensibilidade, vulnerabilidade e irritação. E isso facilmente pode ser canalizado para nós criticarmos e entrarmos em guerras internas. Tiago diz: não façam isso. O juiz está às portas. Deixe o Senhor julgar. Ele está vindo. E quando ele vier, nenhum juiz que se sente como Deus ficará de pé. Nenhum presidente que busca assumir uma autoridade que não lhe foi concedida pelo Senhor ficará de pé. Nenhum chefe, nenhum patrão, nenhum promotor, nenhuma autoridade que tenha se levantado contra o povo do Senhor permanecerá de pé. O verdadeiro juiz julgará a terra e salvará o seu povo. O nosso cronômetro está desajustado, irmãos. Por isso, nosso senso de pressa. Nós precisamos ou abandonar o nosso cronômetro,
ou reorganizar o nosso senso de tempo. Nós deixamos de alinhar o nosso senso do tempo segundo o calendário de Deus. E aí nós nos perdemos no nosso calendário. Nós pensamos e vivemos como se toda a justiça tivesse que ser realizada aqui e agora, segundo o nosso tempo. Talvez por isso nós coloquemos um tipo de esperança messiânica em líderes políticos de um lado ou de outro. E por isso nós nos desesperamos quando somos alvos de alguma injustiça ou quando temos de sofrer por algum tempo. É o nosso cronômetro desalinhado. Nós paramos de meditar sobre a vinda do Senhor. E por causa disso, nós esperamos cada vez menos a sua vinda. E nós estamos cada vez menos preparados para lidar com as dificuldades do dia a dia. Talvez eu e você precisemos lembrar daquela máxima do pastor Thomas Watson, que nos disse o seguinte: o céu compensará tudo. O céu compensará tudo. Uma hora no céu nos fará esquecer todas as nossas tristezas. O sol seca a água, assim também um feixe do rosto glorioso de Deus secará todas as nossas lágrimas. Uma hora no céu nos fará esquecer de todas as lutas, dores, angústias, tribulações e tensões que temos experimentado aqui. Apenas espere, cultive a paciência. O Senhor está vindo. Tiago vai adiante. Ele não apenas diz que eu e você devemos cultivar a paciência porque o Senhor não tarda, Ele já vem, mas também porque os profetas são o nosso modelo, são a nossa referência. Ele diz no versículo 10, irmãos, tomai por modelo no sofrimento e na paciência os profetas, os quais falaram em nome do Senhor. Então a instrução é clara. Eu e você precisamos de referências e modelos na nossa caminhada de vida. Mas quais são os modelos que eu e você devemos adotar? Tiago diz, olhem para os profetas. Eles são a nossa referência. A pergunta é, o que aconteceu com os profetas e como é que eles agiram? Lembra de Elias? Até mesmo no seu momento mais glorioso, tendo vencido uma batalha contra 450 profetas de Baal, ele sai dali e já sabe que a cabeça dele continua a prêmio, ele tem que fugir. Perseguido por Jezabel, perseguido continuamente, por vezes cansado, é verdade, mas recebendo o consolo do Senhor. O que aconteceu com o profeta Daniel? Teve de passar a vida inteira no exílio. Saiu ainda adolescente, naquela época não existia adolescência, né? Esse é um conceito muito próximo de nós. Mas saiu muito jovem da sua terra e passou a vida inteira no exílio. Ele não retornou para Jerusalém. Ele foi testado e desafiado continuamente. Aliás, a gente olha nos materiais de escola dominical, né, a cena de Daniel na cova dos leões, e Daniel é pintado como um moço jovem, talvez um adulto de seus 30 e tantos anos. Não, Daniel na cova dos leões é uma cena que acontece muitos anos, muitas décadas depois de Daniel ter sido levado para a Babilônia. Provavelmente Daniel já está na casa dos seus 80 e tantos anos de vida. Uma vida inteira sendo perseguido, provado, colocado em situações difíceis. Talvez você deva lembrar do profeta Jeremias, levado a viver uma vida de solidão e também de sofrimento, odiado pelo próprio povo a quem ele amava e para quem profetizava.
Hebreus fala sobre esses homens. Hebreus 11, de 32 a 40, nos diz: que direi? Não tenho tempo para falar de Gideão, Baraque, Sansão, Jefté, Davi, Samuel e os profetas, os quais pela fé conquistaram reinos, praticaram a justiça, alcançaram o cumprimento de promessas, fecharam a boca de leões, apagaram o poder do fogo e escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram força, tornaram-se poderosos na batalha e puseram em fuga exércitos estrangeiros. Houve mulheres que pela ressurreição tiveram de volta os seus mortos. Mas olha o que ele fala: uns foram torturados e recusaram ser libertados para poderem alcançar uma ressurreição superior. Outros enfrentaram zombaria e açoites. Outros ainda foram acorrentados e colocados na prisão, apedrejados, cerrados ao meio, postos à prova, mortos ao fio da espada. Andaram errantes, vestidos de pele de ovelhas e cabras, necessitados, afligidos e maltratados. O mundo não era digno deles. Vagaram pelos desertos e montes, pelas cavernas e grutas. Todos esses receberam bom testemunho por meio da fé. No entanto, nenhum deles recebeu o que havia sido prometido. Deus havia planejado algo melhor para nós, para que conosco fossem eles aperfeiçoados. Nosso modelo são os profetas. Eles não eram perfeitos, mas são um modelo de paciência e perseverança. E o curioso aqui é que eles contrastam exatamente com o nosso modelo atual de exigências imediatas. Quais são os nossos modelos? Quais são as nossas referências? As nossas referências hoje são empresários bem-sucedidos, artistas e influenciadores que têm aquilo que desejam na hora em que desejam. Os nossos modelos são figuras revolucionárias que tentam, por meio da revolução, garantir a sua justiça imediata, subverter o poder, instaurar um tipo de nova ordem por meio da força e da pressão. Nossos modelos são aqueles que atingiram o seu primeiro milhão na juventude e agora nos ensinam, ou pelo menos modelam para nós, um tipo de vida de prosperidade sem lutas, sem espera. Você tem que ter tudo agora, você tem que atingir o primeiro milhão antes dos 25 anos de idade, você tem que atingir a sua melhor versão na vida enquanto jovem, você tem que experimentar a sua plenitude e prosperidade agora. Tiago diz, não. Nossos modelos são profetas, que lutaram a vida inteira, sofreram por muito tempo, mas que estavam com o Senhor e que hoje desfrutam da graça e da glória da presença do Senhor. Infelizmente, os profetas não têm Instagram, nem TikTok. E por isso, a maioria de nós vai continuar muito mais em contato com esses influenciadores que querem nos estimular a um tipo de vida de consumo imediato, de prosperidade e sucesso imediatos, de cura imediata, de alegria e prazer imediatos. E é por isso que eu e você precisamos dosar a nossa dieta de redes sociais e outras fontes de informação, para que nós sejamos expostos ao modelo dos profetas, para entendermos e termos novas referências na nossa caminhada. Finalmente, irmãos, nós precisamos cultivar a paciência, porque o Senhor não tarda. Precisamos cultivar a paciência porque o nosso modelo, a nossa referência, são os profetas. Mas nós também precisamos cultivar a paciência, porque o nosso fim é garantido pelo caráter do nosso Deus. Olha o versículo 11, ele diz: eis que temos por felizes os que perseveraram firmes. Tendes ouvido da paciência de Jó, e vistes que fim o Senhor lhe deu. Porque o Senhor é cheio de terna misericórdia e
compassivo. Tiago resgata um exemplo histórico, o exemplo de Jó. Todo mundo aqui conhece a história de Jó, conhece a sua luta. Jó experimentou dores, angústias, que ele sequer conseguiu compreender enquanto passava por elas. Por que eu estou doente desse jeito? Por que os meus filhos tiveram que morrer? Por que a minha esposa, em vez de me apoiar, me empurra para blasfemar contra Deus? Por que os meus amigos me imputam uma culpa que eu não consigo perceber? Por que as coisas não são resolvidas rapidamente? Por que eu tenho que passar por tudo isso? Jó experimentou angústias que talvez eu e você sequer saibamos o que é. Eu não quero menosprezar as suas lutas, mas olhe para Jó e perceba um homem moído e destruído em grande medida. Mas Tiago nos diz, vejam o fim que o Senhor deu para Jó. Ele experimentou crises relacionais, ele experimentou doença, ele experimentou a morte de pessoas queridas, ele experimentou a pobreza e a miséria, ele experimentou acusações injustas. Mas qual foi o fim que o Senhor tinha para ele? Deus lhe deu de volta. Mas mais do que isso, Deus lhe permitiu conhecê-lo verdadeiramente. Todo o sofrimento de Jó não foi em vão, porque cumpriu o propósito de Deus, que finalmente queria se revelar mais claramente para Jó. Toda a luta, toda a dor, toda a angústia, toda a miséria, todo o sofrimento, todas as lágrimas foram subvertidas em uma nova relação com o Senhor, plena de vida e comunhão. Mas Tiago não simplesmente diz, olha, Deus deu tudo de volta para Jó. Tiago ancora tudo isso no caráter do Senhor. Ele diz, vistes que fim o Senhor lhe deu, porque o Senhor é cheio de terna misericórdia e compassivo. A restauração de Jó se deu por causa do caráter do Senhor. O Senhor é cheio de misericórdia e compaixão. O Senhor é cheio de graça e de bondade. Por isso, meus irmãos, no meio das nossas dores, no meio das nossas lutas, no meio da perseguição que por vezes sofremos, nós devemos lembrar que Deus conhece a nossa dor, Deus conhece o nosso sofrimento, Deus se importa com as nossas lágrimas, Deus age em meio às nossas tensões, e Deus promete, por causa da sua misericórdia e bondade, que nada disso será em vão, e que nada disso será eterno. O autor Os Guinness coloca da seguinte forma: a história está repleta de quebra-cabeças, contradições, conclusões ilógicas, dilemas, pontas soltas e, sem dúvida, males profundos. É muita coisa, até mesmo para o maior historiador ou filósofo resolver. Mas à luz da grande revelação do futuro não humanista, prenunciado pelo Messias, todas as perguntas serão respondidas, e todos os enigmas explicados, assim como todas as contas serão equilibradas, e todas as lágrimas enxugadas. Cada parte do passado triste, vergonhoso, às vezes doloroso e muitas vezes confuso,
sobrecarregado de seus males e enigmas, será iluminada e resolvida pelo futuro capaz de transformar tudo o que será revelado quando o Messias retornar. O tempo explicará, e o tempo será explicado na grande revelação que é o Apocalipse final. O caráter do nosso Deus é cheio de graça e misericórdia, e o que Ele tem preparado para a história do seu povo é um futuro de paz e não de morte, para nos dar o fim que desejamos. Assim eu pergunto, meus irmãos, vocês estão sofrendo nesses dias? Você tem sofrido injustamente? Talvez você seja uma mulher casada com um homem que não teme o Senhor, e por causa disso você experimenta várias pressões, até mesmo dificuldades de vir cultuar a Deus. Talvez você tenha de ouvir coisas inadequadas, porque o seu marido não tem uma ética moldada pela palavra do Senhor, e com isso seu coração pesa e você sofre. E talvez você se pergunte, até quando? Talvez você seja um jovem universitário, e você é pressionado de cima e dos lados. De cima, seus professores apresentam ou falam de você como alguém obtuso, burro. Como é que você ousa acreditar num livro tão antigo e ultrapassado? Os seus colegas ao lado dizem, você está perdendo sua vida. Nós estamos aproveitando, vivendo, e você fica nessa loucura de querer se guardar. Onde já se viu isso? Talvez você seja escanteado pelas pessoas da sua sala. Talvez você seja zombado e desprezado continuamente. Você se pergunta, até quando? Talvez você, no seu ambiente de trabalho, experimente esse tipo de sofrimento. Você perde oportunidades no serviço, porque você não joga o jogo do mundo. Você não mente quando o seu chefe quer que você minta, e por isso você perdeu aquela promoção. Você não faz parte do grupo privilegiado, porque você tem uma ética de trabalho que permanece fiel. E com isso você vai ficando para trás, enquanto outras pessoas, às vezes até menos capacitadas, mas melhores no networking, ou em jogar o joguinho, vão sendo promovidas. Você se pergunta, até quando? Talvez você tenha sido ameaçado, porque você deseja educar os seus filhos de maneira bíblica, enquanto algumas pessoas do nosso tempo dizem que isso já não é mais permitido. E você agora sofre um tipo de dilema, porque aparentemente tem outras pessoas de olho. E você pergunta, até quando? Tiago tem uma palavra para você. O Senhor tem uma palavra para você. Seja paciente. Espere no Senhor. Fortaleça o seu coração nessas verdades eternas que nos dizem, o Rei está vindo. E porque o Rei vem, nenhuma injustiça passará ilesa. O Senhor não tarda, é só o nosso cronômetro que está errado, mas o tempo dele está sendo cumprido de uma forma perfeita. Renove a paciência no seu coração, lembrando que os modelos que nós temos não são os modelos de paz pessoal e prosperidade, como os valores do humanismo secular. Os modelos que eu e você temos são modelos de profetas que sofreram e esperaram no Senhor. Renove a esperança e a paciência no seu coração, com a certeza fundamental de que o nosso fim é garantido pelo caráter do nosso Deus, rico em misericórdia, rico em amor, rico em graça. Isso garante o que nos espera, independentemente daquilo que nós estamos passando agora. Permita-me encerrar com uma última citação, também do Os Guinness. Ele nos diz o seguinte: após o fracasso da rebelião de Bonnie Prince Charles Edward Stuart, viveu de 1720 a 1788,
Ele era o príncipe da Escócia. Após o fracasso da rebelião dele em 1745, foi impossível para os seus apoiadores brindarem a ele abertamente, a despeito de toda a devoção que lhe dedicavam. Então veja, ele era um príncipe, um tipo de rei que tentou fazer uma rebelião para a libertação da Escócia e a rebelião deu errado. Então agora os seus súditos, que o admiravam muito, já não podiam mais brindar a ele porque estavam dominados por um outro povo. Mas olha o que aconteceu. Em vez disso, eles ergueram os copos ao rei, como se fosse ao rei inglês George II. E depois passaram os copos sobre um copo d'água. Eles estavam brindando em silêncio ao rei que estava do outro lado do mar, na França. Com uma devoção ainda mais profunda e com razões infinitamente mais sólidas para uma dose de confiança, os cristãos que celebram o grande dia de ação de graças, que é o culto de Santa Ceia, lembram com gratidão tudo que o nosso Rei Jesus fez por meio de sua vitória na cruz e depois aguardam ansiosamente com esperança também até que Ele venha. Não há tempo a ser desperdiçado com desculpas intermináveis do passado ou especulações inúteis sobre o futuro e o legado de nossa vida. Aproveitando o dia hoje, olhamos para a primeira vinda de nosso Senhor e em seguida erguemos os nossos copos para brindar a sua segunda vinda, o retorno do nosso Rei, do outro lado do mar do tempo. Venha, Senhor Jesus, venha. Homens que não tinham uma esperança messiânica foram capazes de brindar a um rei que estava do outro lado do mar, com a esperança de que um dia esse rei voltasse para a Escócia. Eu e você temos um rei que prometeu retornar. Essa é a fonte da nossa alegria, da nossa esperança. Isso é o que nos dá base para experimentar todo tipo de dor e sofrimento nessa vida com paciência. O nosso rei vem. Louvado seja o Senhor.